Aboru Aboye. Existem 5 fatores aí, né, ao qual um ser humano ele é constituído, tá? Basicamente esses 5, só que nós podemos acrescentar outros, né? Que isso também pode ser falado em outro vídeo. Então, esses 5 fatores, né, ele tem uma relação direta com o campo energético, magnético, né? Que isso já não tem nada a ver, é importante sempre frisar isso. Que religião é uma coisa criada, organizada, inventada pelo ser humano aqui no Aie, aqui na Terra. O mundo invisível, espiritual, ele não tem religião, né? Existem entidades, forças, pactuações, tratados. Isso sim, existe. E tudo isso pode ser organizado através de um sistema religioso ou não, né? Então, lembrando que tudo é energia. Então, quando nós falamos de mundo espiritual, sagrado, orixá, ifá, tudo isso é energia. É um ponto que sempre tem que estar batendo, né? Porque tem pessoas que acabam se iludindo muito e criando visões que, na realidade, são visões criadas por grupo de pessoas, por seitas, por religiões, por egrégoras aqui no Aie na Terra. E que espiritualmente, né, isso aí muitas vezes não faz diferença nenhuma, porque o que faz diferença na espiritualidade é a maneira ao qual você lida com determinada presença espiritual ou energia, né? Então a mesma coisa, que você tenha uma determinada entidade ou divindade ao qual você cultue, ao qual foi assentado para você, ou que você cultue numa outra maneira, para a gente ser bem abrangente. O nome em si daquela entidade, divindade, orixá inclusive, não é o que mais importa. As pessoas se apegam muito nesses detalhes, o nome, a qualidade, isso é ilusão. O que importa, o que vai realmente dar resultado para você é você entender e saber se acoplar, criar intimidade, saber lidar com aquela força espiritual ao qual você se comprometeu, independente do nome dela. Esse é o grande pulo do gato. É um dos grandes segredos aí para que você tenha uma realização. Até porque, muitas vezes, o mesmo nome que você dá para essa presença, força espiritual, um outro também dá. E para ele responde totalmente diferente que você. Então, muitas vezes, o mesmo nome trata-se de energias diferentes. Porque o nome é só uma identificação daquilo. Não é isso que manda, né? Então, nós temos o nosso Ará. Ará significa corpo físico, nossa matéria, né? E lembrando que o nosso Ará, nosso corpo físico, Ori, tá? Que eu já vou falar sobre Ori, Ará, né? O nosso corpo físico, a nossa formação, ela tem um Enikedi, significa um doble no mundo invisível, tá? Que isso aí é um assunto que depois podemos falar em outro vídeo. Entendeu? Então, a nossa matéria, tudo que existe aqui na Terra, no Aie, você tem um doble no mundo invisível, no mundo espiritual, né? E tudo que se manifesta aqui foi pré-programado no mundo invisível. E simplesmente aqui nós somos passivos a essa materialização, que o espiritual determina. Aí existem diversos fatores para isso, né? Enfim, então o Ará é o corpo físico, o Ori, nossa cabeça. O nosso Ori, tá? Ele é o principal campo energético, chamado, que é muito conhecido como chakra. Então, o ser humano ele tem os chakras, quer dizer, os pontos energéticos do corpo. Só que esse nome chakra vem mais da linha esotérica. Mas na realidade também é um nome. O que vale é que são pontos que nós temos no corpo, portais que emanam, são
eles são passivos e ativos, né? Eles emanam, recebem e trocam energia constantemente, né? Inclusive com o próprio meio ao qual nós estamos, família, amigo, trabalho e tal, né? E nem sempre energia significa que é o mundo espiritual. Agora, claro, o mundo espiritual é energia pura. Mas você trocar energia, muitas vezes, você não está nem entrando na espiritualidade. Porque qualquer meio da matéria, ela transmuta energia. Quando você vai conversar com uma pessoa, e você geralmente olha no olho dela, você já sente a energia dela. E dependendo do seu grau de espiritualidade, mediunidade, podemos dizer assim, você já prevê, você já tem até profecias se vai dar certo algo com aquela pessoa, se aquela pessoa é confiável ou não é. Nós temos essa sonda espiritual, sensitiva, isso todo mundo tem. Todo mundo tem essa mediunidade, essa sensibilidade, uns mais, outros menos, né? Então, a energia ela está em tudo. Até em qualquer elemento que você pegar, uma cadeira, um copo, um celular, tudo ele emana energia, ele transmite e recebe, é receptivo e emana, tudo, né? E o campo espiritual, aí já entramos já num fator mais intenso. Então, Ara e Ori é a nossa formação do corpo humano, né? E esses dois fatores aí, Ara e Ori, né, são determinantes, porque é o nosso corpo físico ao qual nós estamos comprometidos com ele durante a nossa caminhada aqui na Terra, né, nossa vida terrestre, né? Dentro disso você tem o Okan, né, que é o coração. Okan é um chakra, um campo energético das emoções, paixões, amores, do campo sentimental e emocional do ser humano, que quando ele está em desequilíbrio espiritual, é o que mais domina ele. O campo sentimental ele toma a frente, e isso é perigosíssimo, né? Porque nós temos que ter, no mínimo, o equilíbrio do Ori, que é a razão, com o Okan, né? Ori Ati Okan. Esse equilíbrio para que você tenha uma vida mais próspera. Para que você não ponha o coração na frente e, se possível, coloque um pouco mais a razão. Ou que tenha um equilíbrio entre os dois, né? Muito importante. Porque agir de maneira impulsiva na emoção, você está arriscado a ter muitas frustrações e desilusões, né? E a razão não, a razão ela já é fria, porém ela é calculista. Então esse equilíbrio é interessante, né? Então é um campo energético, um chakra, o coração, né? Também de uma importância muito grande, tá? Não tanto quanto o Ori, que o Ori é o principal. Nós temos aí o Emi. Emi é a nossa respiração. É o nosso ar que nós respiramos, né? Que é um ponto importantíssimo, que é a nossa vida também ali. Que é através da nossa respiração que o Okan pulsa, o cérebro ele funciona, né? Tudo funciona através da respiração. A respiração, o ato de respirar, também nesse ato, você está transmutando energia e recebendo, né? Nós temos o Odidi. Odidi é a nossa sombra, tá? Então, é uma manifestação do nosso Ori-Ará, da nossa matéria. Tanto que existem rituais que se fazem na sombra da pessoa. Quem é antigo no axé sabe disso. Existem ebós que você leva a pessoa no lugar que tenha sol e se faz em cima da sombra dela. A sombra tem uma importância muito grande e também é um assunto de horas aqui para falar, né? E o Enikedi é o nosso doble, né? É o que seria a nossa formação aqui no Aie, que nós também temos no campo espiritual, é que nem o Ori. Quando a divindade, a Jalamoquim, ela molda a nossa cabeça, o nosso Ori,
fica um Enikeji. Então você tem um Ori no campo invisível, espiritual, que fica na casa de Adjalá, e o Ori físico, que é o nosso corpo, né? Dentro dessas 5 questões, tá? Que aí é importante, nós começamos a entrar na questão dos campos energéticos do ser humano. Porque veja, o que eu tô falando aqui, não é religião, né? Como eu disse, eu respeito as religiões, eu também sou religioso, não adianta falar que eu não sou. Mas eu não gosto muito de usar esse termo, né? Porque quando se fala fulano é religioso, dá uma impressão de santidade, que é uma pessoa muito evoluída. E esse tipo de imagem, ela é muito complicada e perigosa. Porque todos nós, seres humanos, temos defeitos, desejos, temos objetivos a alcançar e gostamos das coisas boas, materiais aqui da Terra. Não tem ser humano que não goste de dinheiro, que não goste de amor, que não goste de prazeres. Exceto uma parcela, assim, muito mínima de pessoas que realmente têm santidade, né? Que aí, inclusive, todo mundo conhece. São pessoas que vieram para a Terra única e exclusivamente para pregar o amor e ajudar o próximo. Foi a missão delas na Terra. Mas de 100%, nós estamos falando aí de 3% da humanidade, é isso. 95, 97% não é isso. Não adianta as pessoas se iludirem. O ser humano, ele busca as coisas materiais, o conforto, a estrutura dele, a estrutura financeira, profissional. Todo ser humano busca isso, né? Como eu sempre prego, eu não gosto de hipocrisia, porque eu vejo que tem pessoas que tentam passar uma imagem ao qual elas não vivem, elas pregam o que elas não vivem. Né? Tem pessoas, por exemplo, que falam que dinheiro é sujo, mas a hora que elas veem dinheiro, elas fazem qualquer coisa para obter aquilo. Então se torna uma coisa sem sentido. Prega-se A e vive-se, não é nem C, é D para mais. Né? Então a gente... Quando você quer realmente ter resultado na questão de magia, na questão espiritual, você precisa ter clareza dos seus objetivos. E principalmente não se enganar você mesmo. Né? Não ficar abafando os seus desejos, se autopunindo, porque religioso tal diz que isso é um pecado. Mas muitas vezes esse desejo, a sua essência busca ele. E você deve buscar, deve alcançar ele. Por mais que seja errado perante a visão humana. Mas muitas vezes você não consultou a espiritualidade para saber se esse desejo que você tem, você deve ir atrás dele. E muitas vezes você deve. Você deve buscar, investir sua energia e a sua vida para alcançar um desejo, né, um objetivo. Tá? Então é muito complexo isso. Então... Quando você fala de campo energético, tá? Pontos energéticos, você entra aí, por exemplo, como eu falei, nós temos Ori, tá? Nós temos também a nossa palavra, que palavra não deixa de ser um ofó também. Tudo bem, não é um ofó dentro da magia, porque o ofó dentro da magia você já tem frases, palavras antigas ao qual você aprende com mais velhos, você repete, mas ofó significa poder da palavra em si. Então nós temos também a nossa palavra, o coração, Okan, nós temos o umbigo, Idodô. O umbigo é um campo energético também muito forte. Ele é a sua ligação entre a terra e o campo espiritual, né? Porque você é ligado ao ventre através do cordão umbilical. É daí que você reencarna, né? Então, é um campo energético que deve ser cuidado também. Existem cuidados que se fazem com isso, independente de religião. Se é orixá, se é ifá, se é esoterismo, se você é evangelho, não interessa. Energia não quer saber nome de religião. Ou então se isso é de Deus ou do diabo, porque energia não define isso. Isso foi o ser humano que criou. Deus e diabo é uma coisa muito complexa, depende da visão.
né? E são palavras para definir bem e mal. E o que é o bem e o mal? Depende da posição que você olha, né? Você tem, por exemplo, a parte sexual. É um campo energético poderosíssimo e muito usado dentro da magia, tá? O ponto sexual, a energia sexual, né? Você tem aí Iponri, que é o dedão dos pés, relacionados a Egungun, a ancestralidade, né? Então você vê, eu passei aqui a questão dos cinco atributos, né? Ori, Ará, Okan, Emi, Odidi. E dentro dessas 5 questões, entrando na questão dos pontos energéticos. Porque, claro, os pontos energéticos estão relacionados à matéria, que tem a ver com aquelas 5 questões que eu coloquei, né? Então, são estudos. Isso é uma ciência oculta, tá? Que você pode usar ela no Ifá, no Orixá, na Umbanda. Você pode usar ela dentro de uma igreja. Não interessa. É uma ciência oculta. São campos magnéticos, tá? Que se você não cuidar, você fica muito vulnerável. E lembrando que aqui na Terra, aqui no Aie, nós temos muito mais energia negativa rondando, despachos, encruzilhada, mata, e geralmente rituais de trabalhos pro lado negativo, é o que mais a gente tem. É muito ódio, é muita vingança, né? Essa é a realidade. A grande maioria das pessoas que fazem rituais e despacham nas ruas não é pro lado positivo, tá? Não tô julgando ninguém. Cada um sabe da sua dor, mas não é. Então, fica aqui nas ruas, né? Nesse astral aqui na Terra, nessa parte terrena, um campo magnético muito negativo. E se você não se cuidar, você está suscetível a ele. Sendo uma pessoa boa ou não. Porque aí a energia não vai ver o seu caráter, né? O que tem de espírito de morto, desencarnado, são eguns, né? Procurando seres humanos para vampirizar a energia, para manipular, porque eles também têm objetivos, vinganças, conquistas a fazerem. Não está escrito, é o que mais tem, né? E, claro, quando você tem uma conduta relacionada a poder ajudar as pessoas, ser uma pessoa boa, você está plantando isso e você vai colher isso também. Por mais que você tome muitas decepções e você vai tomar, mas o que você planta, você colhe na questão energética e espiritual. Agora, o fato de você plantar bondade, se você tiver com a sua estrutura energética desequilibrada, isso não vai valer nada também. Também tem que ter essa consciência, né? Tá? Então eu tô passando aqui um pouco do que eu pratico, que para mim funciona. E eu uso tudo isso que eu falei, eu direciono no culto Ifá, Orumilá Ifá. Foi a linhagem espiritual o que mais eu me encontrei. E também eu acoplo, né, outras linhagens, mas sobre o comando de Orumilá Ifá. Tudo sobre o comando dessa ciência que é a sabedoria do universo. Através dos seus 256 Odus. Então eu já trabalho numa linha um pouco diferente do que a grande maioria, né? Que eles batem muito na questão orixá, ifá, tal. Não, eu já procuro abranger, porque tudo é energia, tudo é espiritualidade. E eu conheço pessoas também de famílias tradicionais, né, que tem todo aquele discurso tradicional, e as pessoas, você vê que elas não conseguem caminhar, né? Então a gente vê que o nome da religião, o nome da sua família, o nome do seu iniciador, isso aí, tudo bem, é importante. Mas as pessoas têm que ter a consciência que é você, é o seu dia a dia que vai determinar os resultados na sua vida. Claro que você ter um sacerdote com uma sabedoria grande, com uma estrutura, é muito bom, óbvio. Mas não é isso que manda.
Não adianta você ter um sacerdote desse e você no seu dia a dia você não ter doutrina, você não procurar estudar, entender essas questões que nós estamos falando aqui. Porque aí você pode ter o melhor sacerdote do mundo. Entendeu? A sabedoria dele não vai atuar em você da mesma forma, né? Então essa ciência oculta, porque Ifá, se nós formos estudar a fundo, é uma ciência oculta, né? É uma alquimia. Ifá é uma alquimia. Através da sabedoria de Ifá, você tem toda uma alquimia, né, distribuída num ciclo de 256 odus, né? Awon, Bobo, Awon odus, que são todos os odus que compõem Ifá. Tá? Eu não conheço 1000 e poucos odus, aí para mim isso aí já é, né, já é marketing. Eu conheço 256 odus, cada odu com todo o seu universo próprio. Tá? Eu conheço isso. Então, eu aprendi isso aí. 1000 e poucos odus, isso aí para mim já é... São coisas que na prática, é só teoria isso. Na prática não funciona. Para mim não funciona. E eu estudo muito. E estou praticando Ifá há muitos anos também, né? Tá bom, gente? Então, passando aí um pouco do que eu pratico e do que eu procuro me aprofundar, que é essa ciência oculta, né? Dos campos energéticos, né? Dessas 5 questões que compõem o ser humano. E isso cabe para qualquer doutrina, para qualquer linhagem espiritual. E ela tem uma força muito grande, né? Ela responde muito bem em qualquer linhagem que você estiver. Tá bom? Ah, Shell.